Nesse estudo, nós veremos o exemplo de um homem que foi ameaçado, maltratado, desprezado, ele foi ridicularizado, ele foi pressionado a desistir, mas ele não desistiu. Esse é o estudo de número 1024 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Eu gosto muito de meditar nos exemplos bíblicos que nos inspiram a não desistirmos e a ficarmos vivendo na dependência do nosso Senhor. Vamos ao nosso tema, Neemias, um exemplo que nos inspira a prosseguirmos. Nosso texto base está no livro de Neemias, capítulo 6, verso 11, que diz: porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Exemplo é tudo que pode ou que deve ser imitado. Exemplo é um modelo. É um modelo a seguirmos. Neemias significa consolo do Senhor e o exemplo dele é inspirador para nós, porque diante dos perigos, das oposições, das contrariedades, ele esteve diante do Senhor. Ele é um exemplo de vida, de oração, de sabedoria, de dedicação e de comunhão com o nosso Deus. Neemias foi um homem de atitudes espirituais. Neemias, ao saber como estavam os judeus que tinham escapado do cativeiro, pois eles estavam vivendo em grande miséria e desprezo, e que Jerusalém estava com o muro fendido e as portas queimadas a fogo, ele teve atitudes espirituais. Neemias capítulo 1, verso 4 diz: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Neemias, ele refletiu, ele se sentou, ele chorou, ele estava sensibilizado com os acontecimentos, ele lamentou, ele se quebrantou diante de Deus, ele jejuou, ele orou com perseverança, mas também com confiança. Será que quando nós temos conhecimento sobre o sofrimento de alguém, nós temos atitudes espirituais? Porque nós devemos orar, até mesmo jejuar, nós devemos nos quebrantar, nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas. Isso se chama empatia. Agora, será que nós temos agido com indiferença, como se nada estivesse acontecendo, ou porque não está acontecendo conosco? Hebreus capítulo 13, verso 3 diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Esse versículo não nos fala que é só para agirmos assim com as pessoas que nós gostamos, que nos identificamos, que são pessoas boas para nós, mas a Bíblia fala que nós devemos lembrar deles como se estivéssemos no lugar deles. Neemias, ele foi um homem de comunhão com Deus. Ao ele ser confrontado, desprezado e zombado por Sambalate, Tobias e Gesem, esses três grandes inimigos dele, o que eles queriam? Eles queriam saber o que Neemias estava fazendo e ainda estava acusando Neemias de estar se rebelando contra o rei. Mas Neemias respondeu, mostrando para eles que vivia na dependência de Deus. Neemias capítulo 2, verso 20 diz: afirmei-lhes então, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso
sucesso nessa obra. Olha o que ele diz: e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias estava falando: nós vivemos na dependência de Deus, nós estamos submissos, estamos sujeitos e estamos obedecendo ao nosso Deus. Neemias mostrou que o sucesso daquela obra dependia única e exclusivamente do Deus Criador do céu e da terra, e não dependia de homens. Eles apenas se levantariam e trabalhariam. Neemias atribuiu o sucesso do que eles estavam fazendo, mas ele também disse que eles tinham a parte deles a fazer. Provérbios capítulo 21, verso 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Nós precisamos nos preparar, precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos confiar que é o Senhor que dará a vitória, que é o Senhor que fará prosperar. Neemias, ele também foi um homem que ousou confiar no Deus vivo e poderoso. Os inimigos dos judeus se levantaram contra eles. O objetivo deles era impedir que aquela obra da reforma do muro fosse terminada. Os judeus estavam animados e metade do muro já estava pronto, aquelas brechas e as lacunas estavam reparadas, metade do muro já estava pronto. Os inimigos, eles se ajuntaram: Sambalate, Tobias, Gesem, os amonitas, os de Asdod, os árabes. Imagina, eles tinham se ajuntado, conspirado e ameaçavam atacar, mas atacar repentinamente. Sabe o que Neemias fez? Ele não ficou com medo, não. Neemias capítulo 4, verso 14, verso 20 diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós diante das ameaças e ataques dos inimigos. Assim como Neemias, nós devemos nos encorajar e encorajar os outros. Nós não devemos ter medo, porque é Deus, o nosso Deus, que lutará por nós. Nós devemos nos lembrar do grande poder do nosso Deus, porque Ele é grande e terrível, como Neemias disse. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque é Ele que te dá vitória, porque é Ele que tem cuidado de você até aqui. É Ele, é o Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso que tem te sustentado. Neemias foi um homem que temeu ao nosso Deus, como nos mostra o nosso texto base. Vamos ver em outra versão, Neemias capítulo 6, verso 11. Eu todavia lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Olha que tremendo, olha a fala dele, porque tem momentos na nossa vida que nós precisamos enfrentar o problema, mas não é confiando na nossa força, é confiando no nosso Deus. Porque quando Neemias foi aconselhado por Semaías a se esconder dentro do templo, porque naquela noite iriam matá-lo, o que Neemias fez? Ele temeu ao Senhor. Ele não era sacerdote, ele não poderia desonrar ao Senhor se escondendo e se acovardando. E assim nós devemos fazer. Nós devemos confiar no Senhor, devemos buscar o Senhor, devemos temer ao Senhor. Neemias foi um homem que recebeu discernimento do nosso Deus. Sabe o que é discernimento? É a capacidade de compreender situações
situações de separar o certo do errado. Neemias capítulo 6, verso 12 diz: e assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Neemias percebeu, ele discerniu que Semaías não estava sendo usado por Deus. O conselho a se esconder no templo não era de Deus, mas ele tinha sido subornado e ele tinha aceitado o suborno. Sabe para quê? Para que Neemias fosse envergonhado diante dos judeus. Os judeus confiavam em Neemias, como nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar discernimento em todos os momentos, em todas as situações que vivemos. E Neemias, ele era um homem, ele foi um homem humilde, ele não queria glória para ele, ele dava glória a Deus. E todos souberam, a Bíblia nos ensina que foi Deus que levantou a ele, o usou e fez aquela obra prosperar. Neemias no capítulo 6, verso 16 diz: assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Neemias, ele atribuía ao Senhor a honra, a glória, e todos ao redor souberam que foi o Senhor que o auxiliou, que o Senhor estava com eles, e eles temeram, pois o Senhor dos exércitos, o Deus vivo e poderoso, estava fazendo prosperar os judeus. Neemias, ele foi um homem que ele não cedeu à pressão do inimigo. Ele sabia que estava realizando um grande projeto de Deus, ele estava realizando uma grande obra, e mesmo sendo pressionado pelos inimigos, ele não cedeu. Neemias no capítulo 6, verso 3 e verso 4 diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. A intenção de Sambalate, Tobias, Gesem e os inimigos era fazer a obra parar, para que Neemias fosse envergonhado. Mas Neemias, ele tinha consciência que ele tinha um propósito para com Deus. Ele não deixou a distração, as ameaças, as intimidações, as investidas do inimigo paralisarem a fé dele, o propósito dele e a confiança dele no Senhor. Neemias, ele foi um homem que creu no Deus Todo-Poderoso, e ele sabia que Deus não se esquece dos seus servos. É muito importante nós nos lembrarmos que nós não estamos só, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos faz prosperar, que o Senhor, ele é vivo, ele é poderoso, ele é fiel, e ele ouve as nossas orações. Diversas vezes Neemias orou. Neemias sabia que Deus não se esquecia de nada e de ninguém. Vamos nos lembrar de algumas orações. Neemias orou ao Senhor, ele pediu para o Senhor se lembrar das promessas que ele fez a Moisés. Neemias capítulo 1, verso 8 e verso 9: contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Olha a promessa: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra, mas se vos voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Deus não se esquece de suas promessas, porque Deus é fiel.
Precisamos nos lembrar que no tempo determinado por Ele, as promessas se cumpriram. Neemias orou ao Senhor e pediu para o Senhor se lembrar dele, se lembrar do que Ele fez para o povo. Neemias capítulo 5, verso 19 diz: e orava, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leve em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Ele era o governador, mas ele não usava a posição dele para extorquir o povo, para tirar proveito próprio. Ele era um homem de caráter aprovado por Deus, ele era um homem humilde e ele era um homem honesto. Neemias, ele também orou ao Senhor, pedindo para o Senhor se lembrar, sabe de quem? Dos inimigos e dos falsos profetas. Neemias capítulo 6, verso 14. Então orei, lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Noádia e os falsos profetas, eles foram contratados para que Neemias desanimasse, desesperasse, desistisse e fosse envergonhado. E Neemias, ele orou pedindo ao Senhor, sabe para quê? Para o Senhor se lembrar dos feitos dele na casa do Deus vivo e poderoso. Neemias capítulo 13, verso 22 diz: também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Deus, ele não se esquece do trabalho das nossas mãos, e ainda Deus, ele recompensa os seus servos, não porque nós merecemos, mas realmente porque o nosso Deus é bom, porque ele é perdoador, porque ele é misericordioso. Neemias pediu para o Senhor se lembrar da aliança que ele fez com o seu povo, das contribuições e das ofertas que o povo dava, e dava com alegria. Eu vou concluir. Será que diante das dificuldades, das perseguições que nós enfrentamos, diante das adversidades, será que temos nos lembrado quem é o Deus a quem nós servemos? O nosso Deus não tem memória curta, mas ele se lembra de nós, que nós possamos aprender com o exemplo de Neemias, um homem que se posicionou, ele não recuou diante de ameaças e investidas dos inimigos, mas ele foi abençoado por Deus e ele não desistiu. Ele cumpriu todas as coisas que propôs no coração dele, mas com o auxílio do Senhor, e ele foi recebendo do Senhor a graça, sabedoria, discernimento e estratégias para vencer. Que possamos aprender com o exemplo de Neemias. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva. Ative o sininho. Sabe por quê? Porque toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, o YouTube te avisará. Não precisa esperar o sininho, não. Nós temos mais de 1000 estudos aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, pela graça e misericórdia do Senhor. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.